Como dizia o meu pai, tem dia que parece noite, né? Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por situações, meu irmão, de assustar. E é muito comum nessa hora pensarmos ou talvez perguntarmos para nós mesmos: se fulano estivesse aqui, o que ele faria? Quais conselhos ele me daria nessa hora? Não é verdade? Se os discípulos de Cristo estivessem aqui, quais conselhos eles nos dariam? Se o meu professor estivesse aqui, o que ele faria? Pois é, seguindo nessa linha de quais conselhos ele me daria, eu encontrei um conselho maravilhoso na Bíblia. E esse conselho está lá no livro de Neemias. E para você entender, para nós entendermos melhor sobre esse conselho, eu quero contextualizar a história. Segura um pouco aí, vamos lá. Diz a Bíblia que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele então invadiu Jerusalém, destruiu os muros, queimou as portas, e ele levou consigo uma grande quantidade, uma enorme quantidade de escravos. E passados-se depois 140 anos, surge um jovem chamado Neemias, do qual ele se tornou o copeiro do rei. E copeiro do rei tinha, é claro, uma função de confiança. Era aquele que liderava, coordenava a segurança do rei. Ele tomava e comia tudo antes do rei, para certificar de que não havia veneno. E um dia ele procurou saber sobre Jerusalém. E o seu irmão e os seus parentes lhe comunicaram, lhe falaram que Jerusalém ainda se encontrava em ruínas, que os muros estavam quebrados e as portas estavam queimadas. E esse jovem cai numa profunda tristeza. Esse jovem é tomado de uma tristeza profunda, ao ponto que a Bíblia narra que ele chorou, mas chorou amargamente. Mas interessante, tá? Ele, após chorar, ele orou, ele falou com Deus. Mas bem, e um dia esse rei, o rei da Pérsia, ele percebendo que Neemias estava triste, ele perguntou: o que queres? O que está acontecendo com você? Por que estás triste? E ele logo respondeu: Jerusalém, a cidade dos meus pais, ela ainda se encontra em ruínas. As portas estão queimadas, abertas, os muros estão quebrados. E é impossível permanecer feliz, alegre, ouvindo isso. Diz a Bíblia que aquele rei, então, não somente autoriza ele, mas dá todas as condições para que ele fosse a Jerusalém. Bem, daí começa o conselho. Se Neemias estivesse hoje aqui, com a experiência que ele teve na reconstrução dos muros das portas de Jerusalém, quais conselhos ele me daria para edificar os muros da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu trabalho, da minha empresa? Quais conselhos ele me daria? E eu encontrei 3 conselhos maravilhosos. Ele saía de noite para ver e anotar como é que estavam os muros. O muro tal, da região tal. A porta tal, estava assim. E ele então anotou tudo. Depois de ter projetado, depois de estar tudo
planejado, aí ele vai pro segundo passo. Ele dá um passo adiante. O segundo conselho de Neemias é: crie, construa relacionamentos, construa pontes. Ele então começou a construir relacionamentos, começou a conversar com as famílias, com quem podia. Ele pegou e começou a mostrar: olha aqui, eu tenho uma carta do rei. E começou a convencer, a mostrar, a explicar a importância de edificar os muros, de reconstruir os muros, de fechar as portas. Ele então criou um relacionamento, convencendo toda a população, convencendo a todos que ali estavam que era necessário, que era fundamental reconstruir os muros e as portas. Amém. Primeiro conselho: planejamento, projeto. Projete tudo. Depois que tiver tudo pronto, aí sim você vai para o segundo plano, que é relacionamento, criar pontes, network, que o pessoal costuma falar por aí. Amém. E terceiro plano, terceiro conselho de Neemias: vigilante. Ele, diz a Bíblia, ele conseguiu convencer a todos que ali estavam, mesmo com os inimigos ao seu redor, tanto inimigos externos, de fora, Sanbalate, Tobias, tinha mais um, não sei se era Sem, um negócio assim, nome lá. Eles iam lá direto para desanimar, ameaçando, sabe, fazendo ameaças, dizendo: nós vamos matar, vamos destruir, vamos fazer isso, E o povo amedrontado de Neemias: não, vamos lá, não, quem são vocês? Não, vamos continuar. E eles armando para ele, chamava ele e dizia: não vou descer, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Eu não vou parar enquanto eu não construir, enquanto eu não reconstruir esses muros, enquanto eu não colocar essa porta, eu não vou parar. Foi tão forte isso, que ele colocou metade trabalhando e a outra metade estava armada, protegendo quem trabalhava. Depois invertia, quem estava trabalhando ficava armado, protegendo o outro que estava trabalhando. Este era o inimigo externo, que vem de fora. As mentiras, as calúnias, aquilo que quer tentar parar você, paralisar você, impedir você de construir esse muro, de construir essa casa, de colocar portas. E para piorar, tinha que encarar também os inimigos internos, que são os inimigos que estavam do lado de dentro. Olha só, pois não bastava os inimigos externos, agora eles tinham que encarar e vencer os inimigos internos. Que coisa! Porque o povo, aquele povo mesmo que estava ali edificando, construindo, de repente eles começam a questionar a si mesmo, dizendo: nós estamos endividados. E os homens, eles cada vez aumentam mais e mais e mais os juros. Nós não vamos conseguir. Porque eles tinham parado de mexer na construção, parar de mexer nas hortas, parar de trabalhar para reconstruir os muros. Não somente isso, mas gastar o que eles tinham para construir os muros. E agora eu quero desafiar a você, querido, a tomar a mesma atitude de Neemias, a tomar posse desse conselho de planejar, de criar relacionamento,
não desistir. Porque eu creio, eu acredito que seguindo esses conselhos, a vitória é certa. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Diz a Bíblia que este povo conseguiu edificar os muros. E eles não apenas edificaram os muros e as portas, mas eles também fizeram uma festa, reuniram os povos. Aqueles que haviam fugido, saído de Jerusalém para outras cidades porque não tinham segurança, começaram a voltar para Jerusalém, para suas casas. Porque agora Jerusalém estava protegida. Jerusalém agora tinha um motivo para celebrar.